Eu acredito que as técnicas, né, o conhecimento, a gente corre, né, a gente vai atrás, faz acontecer, conquista muitas coisas, né, a parte financeira, mas eu acredito que todos que nos ouvem, assim, a gente pode subir de nível, a gente pode alcançar muitas coisas, assim, mas a humildade eu vejo que é uma das principais qualidades, assim, do ser humano, a gente poder conviver com todos os níveis de pessoas, independente do que cada um faz, assim, mas a gente poder tá de igual para igual, assim, a gente nunca perder isso, porque quando a gente perde a humildade, eu acho que a gente perde um pouco o sentido, assim, da vida. Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou Eduardo da Luz, sócio e fundador do Universo Apo. E nesse episódio contamos com o Thiago, diretor comercial da Ecoflex, uma empresa que vai fazer 38 anos este ano, certo? Estava 37 aqui, corrigimos a informação. Transforma a vida de pessoas através de um sono de qualidade. Com mais de 10 milhões de consumidores satisfeitos, a Ecoflex tem um compromisso sólido com a inovação e a melhoria contínua dos seus produtos, garantindo noites de descansos mais saudáveis e, consequentemente, dias mais produtivos. E dormir bem é bom, né? Faz uma diferença no outro dia. Eu agora que eu consigo ver isso, porque eu tô com uma filha de 1 ano e 5 meses. Agora eu sei o valor do sono. Seja bem-vindo, Thiago. Muito obrigado, Eduardo. É um prazer estar conversando contigo aqui. Quero agradecer a oportunidade de a gente estar aqui na Rapo Comunicações, uma empresa, apesar de nova, que está hoje muito bem posicionada no mercado, e agradecer realmente essa oportunidade de a gente vir poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa história Ecoflex. Então, desejar boas-vindas aí a todos também que estão nos escutando. Vamos nessa. Corredor do Freio de Ouro, primeira pessoa que eu recebo aqui, que entende quando eu falo o quê? Que eu toco música nativista. Tô até emocionado. Exatamente, Eduardo. É uma vida aí que eu tive, né, no mundo dos cavalos, e o Freio de Ouro ele faz parte da minha vida, e há 15 anos competindo, então é uma história, uma linda história também que eu tive nesse mundo lá no Rio Grande do Sul. Que cidade que tu estava lá? Hoje o Freio de Ouro lá, ele acontece na final em Esteio, né? Mas tu tá não, sempre treinando aqui em Santa Catarina, né? Aqui na nossa terra. A morar lá. Não, sempre nas competições lá. Tá, tu ia pro Esteio. Isso, exatamente. Entendi, legal. E tua jornada antes da Ecoflex começou especificamente com a questão da fazenda ali, né? Se puder contextualizar um pouco mais, antes de entrar na Ecoflex, eu acho essa parte legal também. Exatamente. Então, Eduardo, hoje, né, eu faz 6 meses que eu entrei pro time da Ecoflex, mas eu tenho uma trajetória no mundo do agronegócio, né? Eu trabalhei durante 15 anos na Cabanha Bela Aliança, onde, né, eu trabalhei com alguns segmentos lá, tanto no mundo dos equinos, no mundo dos bovinos e no ramo também das plantações. Então, trabalhei sempre com muitos eventos lá na fazenda, onde eu tive algumas experiências com alguns leilões também. Uhum. Então, tive essa história no mundo do agronegócio, num braço que a nossa família tem. E há 6 meses eu fui convidado a entrar nesse novo projeto aí da minha vida, onde está sendo entrar nesse mundo dos colchões aí, onde a gente tá muito feliz e temos muita coisa que está aprendendo ainda. Legal. E tanto a Fazenda quanto a Ecoflex são da família, né? Vocês seriam a segunda geração? Isso, exatamente. Tanto da Fazenda quanto da... Exatamente, tanto da Bela Aliança quanto da Ecoflex. Porém, a Ecoflex é uma sociedade do meu tio, o seu Nelson, com o meu pai, o seu Francisco, e a Bela Aliança é um braço onde é só do seu Francisco. Entendi, legal. E como está sendo essa nova experiência na Ecoflex? Quais estão sendo esses desafios iniciais? Eduardo, eu sempre fui muito movido a desafios, gosto muito desse mundo dinâmico de vendas, de trabalhar com clientes, de receber o pessoal, gosto muito de receber todos lá na empresa. Também tô tendo uma experiência de conhecer muitas regiões, né, de viajar o Brasil todo, onde dentro desses 6 meses eu já pude conhecer algumas regiões aí que eu não conhecia. Já tem algumas viagens também marcadas
para o exterior, onde a gente também atua, né, no ramo da exportação, Paraguai, Argentina, Uruguai, Bolívia, e também está abrindo novas oportunidades. A gente hoje já tem uma viagem marcada para uma feira lá na China, onde a gente quer também trazer novos negócios, novos segmentos aí para a empresa, Canton Fair. Legal. Então são oportunidades que vão abrindo na nossa vida, onde a gente fica muito feliz e grato por estar tendo essa oportunidade, né, nesses primeiros 6 meses, onde a gente tem muito que evoluir, mas Sim. assim, te respondendo a tua pergunta, estou feliz com esse novo desafio, está sendo bem desafiador, mas onde a gente tem muito que crescer e evoluir aí. Legal. E a Ecoflex hoje é uma empresa, quantas pessoas mais ou menos tem lá? Eu já passei pela série, muito bonito, por sinal. Certo. Eduardo, hoje nós estamos trabalhando com 300 colaboradores. No time interno lá, e a gente tem são 36 representantes na equipe no externo. Sim. Então hoje a gente trabalha com esse time de colaboradores. Legal. E como está sendo os desafios, porque querendo ou não, vocês estão, não sei se posso falar essa questão que a gente comentou antes da marca? Sim. Já está aberto ou não está aberto? Já está, podemos estar comentando, a gente até em março a gente vem com novidades aí da nossa nova marca, né, agora nesse mês de março, dia 2 de março, a gente vai completar 38 anos de empresa, e são 38 anos de uma linda história, onde a gente também agora, a gente está em parceria com uma agência, a gente está fazendo um trabalho de branding, de posicionamento de marca, então a gente vai estar num lançamento aí de uma nova marca Ecoflex, um novo tempo, onde a gente quer vir com muitas novidades para os nossos clientes e os nossos futuros clientes também. Legal, legal. E vocês querem, pelo que eu entendi, com esse movimento também pegar uma fatia de mercado aonde até então parece que não atuavam tanto, que esse mercado mais a mais, essa linha específica que ou vocês já atuam em outras regiões, como que funciona? Assim, Eduardo, hoje a gente está muito bem distribuído nos nossos canais de venda, né? A gente trabalha dentro das lojas exclusivas, das lojas multimarcas, dentro do e-commerce, dentro das redes hoteleiras, dentro das magazines. Então, dentro de todos esses mercados, com certeza a gente sempre vai ver novas oportunidades, né? Uhum. Mas assim, focando hoje dentro também seguindo nessa linha, dentro das nossas lojas exclusivas, a gente está enxergando algumas oportunidades, onde a gente pode incrementar também novos produtos dentro dessas lojas, né? Hoje são 55 lojas, onde a gente tem distribuída em todo o Brasil. A gente tem um projeto de abrir algumas fora do país esse ano. E nesse ano também a gente tem um projeto de abrir mais 12 lojas exclusivas durante esse ano de 2025. Essas lojas, elas são de vocês ou são franquias? Elas são um modelo de parceria. Elas não são franquias, são os nossos parceiros. Acabam tocando, mas a gente tem um modelo das lojas e eles acabam sendo exclusivo Ecoflex, mas é um modelo de parceria. É como se vocês investissem na estrutura, na parte de estoque, e eles Exatamente. São um braço de operação. Exatamente, eles são um braço de operação nosso, eles vendem exclusivamente produtos Ecoflex, e a Ecoflex entra com todo o know-how de conhecimento, know-how de treinamento, dá todo o apoio na montagem, né, na estrutura, e eles aí estão tendo bons resultados, tanto que tem parceiros que iniciaram com 1, 2, hoje tem parceiros, tem 3 indo para a 4ª loja, então é um modelo que está dando certo, e a gente está sendo bem distribuído aí em todo o Brasil. Isso é curioso, porque marcas concorrentes da Ecoflex que a gente vê, geralmente agora eu não tinha percebido isso, mas a gente vê fechando muito mais marcas concorrentes, fechando os pontos do que propriamente vocês. Isso eu não tinha percebido, agora me veio que tu falou isso. Quem sabe por essa questão porque querendo ou não, quando tu vem numa franquia é um aporte financeiro bizarro, maior, ter mais estoque, mais publicidade, mais know-how, e vocês já entram com toda essa operação. A gente entra com essa operação e o nosso parceiro acaba tendo mais flexibilidade também na gestão do seu negócio. Então, além disso, tem outro ponto importante, Eduardo, que a gente acredita também muito no nosso produto, né? São 38 anos de história, então se tem uma questão forte da marca,
é a nossa entrega do produto para o nosso lojista e, consequentemente, no nosso consumidor final. Então, a Ecoflex tem um dos pontos muito fortes que os clientes que compram o nosso produto normalmente acabam indicando, acaba tendo uma recompra com mais facilidade. E também um outro ponto, né, que a gente acaba se destacando muito é a nossa baixo índice de assistência técnica, né? Então, esse é um outro ponto também que acaba fidelizando nossos parceiros, nossos lojistas, que acabam retomando e comprando e acreditando mais nas nossas lojas também. Sim, é uma marca forte. Marca forte, exatamente. É uma marca forte. E chegaram a pensar em ir para produtos... que marca? Eu não vou falar um nome, mas eu tinha visto alguma marca que estavam vendendo... Marca de colchões, estavam vendendo travesseiros... Hoje a gente tem um braço dentro da Ecoflex, a gente já trabalha com alguns travesseiros, mas a gente tem hoje já dentro do nosso planejamento do desenvolvimento, pensando em partir para algumas linhas diferenciadas no mercado. Então a gente hoje já tem um estudo lá sendo pensado e desenhado. Legal. Dentro desses novo mix de produtos. Legal. E hoje, quando tu assumiu, isso é interessante, porque eu acho que é a primeira vez que a gente grava com alguém que assumiu a diretoria há 6 meses, né? Isso. E qual que foi a tua visão sobre... Porque, pô, são 38 anos. Tu já entra como diretor em uma estrutura totalmente... uma estrutura grande, uma estrutura com vícios, uma estrutura com falhas, com erros, com microfeudos, que são as pessoas que não aceitam, não. Entrou há 6 meses, tá querendo falar... Sim. Tá querendo sentar na janela já, né? Sim. Então, como foi lidar com essa questão dessa entrada na empresa? Primeiro, Eduardo, eu enxergo como uma grande oportunidade, né? Eu vejo assim como um aprendizado onde eu vou poder estar me desenvolvendo muito, né? Todos o que a gente tem pela frente. Segundo ponto, eu avalio como uma grande responsabilidade, né? Porque são 38 anos ali, né? De 2 irmãos que deram a vida ali dentro. Então, foi uma forma de eu poder também me dedicar e poder contribuir de alguma maneira, né? Também dando o meu trabalho, meu desempenho ali dentro. Então, é um ponto forte que eu vejo como uma grande responsabilidade minha a gente poder dar sequência e fazer o negócio seguir crescendo, né? Sim. E o terceiro ponto, essa questão, né, que eu enxergo como muito importante, é a gente ter humildade, né, porque tem muitas pessoas lá dentro, né, há muito tempo, né, a gente tem hoje grandes colaboradores lá com muitos anos de casa, então a gente ter essa humildade de saber escutar essas pessoas e a gente aprender muito com elas, né, então esse eu vejo um ponto bem importante também dessa análise. E na sequência, vamos dizer, indo para um quarto ponto, a gente também trazer de alguma maneira alguma inovação para essa nova fase, né? A gente poder tá trazendo uma visão mais empreendedora nesse novo mundo, né? Onde a gente acaba tendo que se reinventar todo dia, né? Um mercado muito dinâmico, né? Com toda essa tecnologia vindo e inteligência artificial, tem todo esse mundo, né, de leads, de clientes, de tráfego pago, então a gente tem que estar se atualizando muito. Então, consequentemente, trazer isso, uma nova cultura, assim, uma empresa, né, de tantos anos, é um desafio também, né? Desafiaço, bem grande. Tá louco, a gente lida com isso diariamente. Né? Exato. Então, mas eu acho que tu comentou do terceiro e do teu quarto ponto, eu acho muito bom, porque... Concordo contigo da humildade do conhecimento do negócio, porque é um negócio que existe, ele está lá há 30 e poucos anos. Deu certo, anos, né? Tá dando certo, né? Exatamente, então o processo ele funciona, então essa humildade de ouvir todo mundo que está lá, mas ao mesmo tempo trazer uma visão de fora, porque geralmente quando aquele negócio de santo de casa não faz milagre, né? Quando tu vem de fora, tu consegue ter uma visão... aqui quem sabe não esteja aproveitando bem. Putz, vocês não estão usando a inteligência. Uma coisa básica. Representante e time interno é sempre pauleira, né? Daí a gente estava numa discussão com um time de representante que a gente queria que eles utilizassem IA. E eles não queriam usar IA. E a gente falou, gente, é muito bom. Eles, mas pra quê? Olha só o que a gente fez. A gente pegou eu até comentei isso antes também. A gente pegou uma lista de KNAIs
lista de endereços e cidades, né, desses representantes, dessas lojas específicas que eles distribuíam e vendiam. E aí a gente rodou dentro da IA junto com o mapa dessas regiões, e a IA deu certinho a rota mais lógica para eles fazer, e o aproveitamento específico que eles teriam se produzissem 8 a 10 horas por dia, coisa que a gente sabe que não produzem. E isso deu, por exemplo, 9, 10% do mercado daquela região. E a gente olhou para eles e falou assim, tá vendo? É 10% que vocês aproveitam. Deixa os outros 90% para o time interno para aumentar a expressividade na região, que vai ajudar vocês também. Então a gente sempre vê que existe muito essa resistência dessa implantação dessas tecnologias de fora, né? Certo. E hoje vocês estão com 40 representantes? Hoje são 36 representantes, né? Até aproveito também para comentar desse nosso time externo, né? Que realmente nós temos um time de fundamento, um time de excelência, assim, onde um time que tem realmente um DNA Ecoflex, né? Legal. E claro que melhoria sempre a gente vai ter que ter e a gente sempre tem que estar se atualizando no mercado, mas são pessoas que já construíram muito, né, pela empresa, então a gente tem já alguns planos, alguns projetos aí de seguir, sempre também se atualizando, tá trazendo algum conhecimento de fora, né? Esse ano, por exemplo, na nossa convenção, início do ano, faz um mês, a gente trouxe alguns diferenciais, alguns modelos aí de treinamento diferente, então a gente pensa em realmente trazer essa cultura de tá trazendo novas tendências, novas tecnologias aí para esse time, né? Sim. Mas eu já conheci parte do pessoal antes de entrar na empresa, então a gente tem já uma proximidade com eles, mas depois que eu entrei realmente no time, eu vi que realmente é um pessoal que veste a camisa e que está no dia a dia aí, na rua, visitando, em contato, então isso é muito importante a gente poder contar com um time desse. Legal, e são 36, chegou a ver a questão de porcentagem, que geralmente a maior concentração de vendas está na mão de 20% da carteira de representante, já chegou a dar uma olhada? Certo, na nossa também, é nesse padrão aí também. Mais ou menos esse padrão. Isso aí. E regiões? Hoje são 36 representantes no ramo dos colchões e são mais 3 representantes no ramo do foco da linha industrial. Que seria espumas, tanto na rede moveleira, na rede náutica, na automobilística. E ali em cima é muito forte a moveleira, né? Sim, hoje... Só aquele mercado especial ali para vocês já é um baita mercado. Hoje São Bento do Sul, né, a gente tem um polo enorme ali, ramos de... Eu acho que é ali em Gramado, né? Gramado Canela tem um polo muito forte. Sim, também. Hoje a gente tem nosso representante lá da Serra Gaúcha também, que a gente está muito bem representado na região de Bento Gonçalves, região de Gramado, Caxias, então ali é muito forte realmente também essa parte moveleira. Legal. São Bento também, hoje aqui em Santa Catarina a gente atende essas empresas do ramo náutico também, que é um público bem seleto, então o Ecoflex acaba atendendo todo esse público aí. E chegaram a pensar na expansão desta unidade ou ainda... A gente tem algumas conversas já, a gente tem dentro do nosso planejamento estratégico, algumas hipóteses aí de crescimento nessa segmento do industrial também. Legal, porque eu gosto muito do mercado quando a gente trata desse tipo de mercado, porque é um mercado que a gente consegue rastrear ele muito fácil. Porque a gente consegue rastrear via KNAI, a gente consegue rastrear com algumas tecnologias específicas e ser extremamente assertivo em quem a gente quer vender. Até o Vigers me indicou o Vigers me indicou pro Jonathan, se eu não me engano, da FaceTalk. Sim, a nossa feira é grande lá de São Bento do Sul. Sim. E hoje a Ecoflex participa lá da feira, lá, através de um parceiro nosso, de uma loja Conceito. Legal. Onde a gente tem excelentes resultados lá na feira, lá, para o consumidor final. Aí que entrou. Daí o Jonathan veio falar comigo, falou, a gente tá com um desafio. Eu falei, tá, ok. Ele, o Vigers te indicou. Eu falei, já subiu a régua, né? Porque daí quem indicou, eu falei, não, então vamos conversar. Daí a gente falou, olha como é difícil
quando os dados são do consumidor final. Sempre quando a gente trata de consumidor final, que aí entra nessa questão que eu falei da indústria ser muito boa, dessa linha industrial de vocês, consumidor final ele é muito complexo de tu rastrear a fonte de dado, tomar de decisão, o que influencia, o que não influencia. Tudo se torna um pouco mais subjetivo nessa esfera. Mas quando a gente trata no mercado B2B, que vocês venderiam para especificamente náutica, moveleira, isso, restringe muito o mercado e a gente consegue rastrear esse mercado muito mais fácil. Então sempre gostei muito desse mercado, até por isso que eu perguntei se vocês tinham algum projeto de olhar para cá e falar, não, a gente quer que ele represente daqui a um ano 15%, digamos assim. Certo. Até compartilhando também essa parte do consumidor final dentro desse nosso trabalho de branding hoje da marca, um dos focos e trabalhos agora, um dos esforços é a marca tá se direcionando mais presente agora realmente para o consumidor final, a gente estudar as novas mudanças, esses novos comportamentos, né, dessas novas gerações também. Uhum. Então a gente sabe que questão do consumo, né, tá sempre em movimento. Então hoje um dos grandes estudos nosso é esse foco hoje no consumidor, né? A gente tem hoje uma grande parceria nos nossos lojistas, né, ao longo desses anos, mas nesse foco trabalhando para o consumidor final, automaticamente vai estar reforçando a parceria com os lojistas, beneficiando o lojista. Isso. Né? Vocês devem ter um trade marketing muito forte, né? Um esforço de venda lá no ponto de venda. Sim. Hoje deve ser uma boa parte da verba investida em marketing, por exemplo, deve ser no... Sim, hoje a gente tem um time completo de marketing, né? Um time aí que tá sempre indo atrás de novidades e acompanhando o mercado. E hoje a Ecoflex também ela é conhecida pelo nosso time de consultores de vendas. É o nosso time que vai lá no lojista, lá no ponto de venda, treinar, fazer o treinamento para os vendedores vender o Ecoflex. Entendi. Então hoje a gente tem esse posicionamento no mercado muito forte com a qualidade dessas pessoas que estão com a gente nesse treinamento. Então, nossos lojistas, eles acabam pedindo sempre que essas pessoas estejam presentes, que quando eles vão, automaticamente a venda acontece com mais facilidade. Sim, mas existe uma correlação de se vocês têm um consultor treinado no ponto de venda, vende mais? Porque uma vez, não sei se tu pode me esclarecer até isso, falaram que se eu colocar tu vai comprar o colchão e a pessoa não senta ou experimenta o colchão, baixa não sei quantos % a possibilidade de vender aquele produto para aquele consumidor final. Eduardo, eu acredito que isso é um pouco mais antigo, assim, essa questão dessa porcentagem, porque assim, hoje nesse mundo, vamos lá, né, o mundo do tráfego pago, né, existe aí alguns estudos que o pessoal já está conseguindo vender os colchões também pelo WhatsApp, né? Tendo, né, tem a loja, tem todo o showroom, às vezes vai lá ver o colchão, tem casos que vai lá, vê o colchão, experimenta, fecha, mas tem casos também que acaba comprando de casa. Então, o que realmente faz a diferença, né, voltando a tua primeira pergunta, que quando nossos consultores vão lá e fazem um treinamento realmente para o vendedor, acaba tendo aumenta essa porcentagem da venda, né? Naquele Entendi. mês lá acaba dando um aumento, porque são detalhes, né? Muitos anos ali da experiência de falar de produto, de falar de conforto, então isso aí faz diferença na hora da venda. Legal, e vocês têm eu vejo que facilita o e-commerce para vocês, porque vocês têm uma venda, tem uma marca forte, né? Então, naturalmente, as pessoas quando vão comprar pelo e-commerce se escoram muito em marcas, né? Exato. Tem uma confiança, né? Tem uma confiança ali. Porque deu um boom ali em 2021, né, na pandemia dos e-commerces, e, meu Deus, fique rico em 5 passos, né? Então, vá pro digital e fique rico, era isso. E a gente viu que teve de e-commerce fechando e dando golpe. Meu Deus do céu. E aí a gente é do digital também, né? Exato. Então a gente recuou o pé e é onde a gente mudou o ICP da empresa também. A gente falou, não, peraí, não faz sentido a gente atender esse mercado de empresas que estão iniciando, porque tem muito chão ainda para eles ralar.
Daí quando as empresas vêm para nós, nós queremos a Apple para atender, fazer parte do nosso marketing. A gente fala, tá, como está a empresa? A empresa iniciou agora. A gente dá o curso para vocês. A gente dá o curso, a gente tem mais de 250 aulas gravadas. A gente dá o curso para vocês. Presente nosso, decoração. Mas façam por enquanto por conta. Não contratem uma empresa, não contratem uma agência, uma assessoria, nem nada. Vocês têm que ralar um pouco o joelho para entender o processo, né? Tem que viver isso para a gente poder evoluir mais fácil, né? Mais constantemente. Exatamente, exatamente. Um quesito sustentabilidade, como vocês trabalham com espumas, existe, não sei se tu consegue falar alguma coisa referente a isso, existe algo estratégico que vocês estão olhando para a questão das espumas, porque eu sei que é algo que está em vista agora, né? Certo. Sustentabilidade e tudo mais. Sim, Eduardo, a gente tem alguns projetos, inclusive tem alguns produtos, né? Vou citar por exemplo, o nome de o EcoNature, né? Que é feito de garrafas PETs recicláveis. Então, a gente tem algumas medidas, algumas ações sustentáveis, onde a gente está de olho nesse mercado e com certeza a gente faz o dever de casa na fábrica lá. Hoje a nossa empresa é uma empresa muito limpa, muito organizada, com baixo questão de lixo e de questão de a gente exato, da gente também não tem excesso de produto que vai fora, e tudo a gente reutiliza, tudo a gente aproveita. Essa pegada da sustentabilidade, e que a gente acredita que isso é um mercado que não tem mais volta, a gente tem que estar cada vez mais antenado, né? Tava aqui gravando conosco o pessoal da Biplast, né? Certo. E indústria plástica, e a gente falou bastante, entrou bastante nesse meio da sustentabilidade, e eles falaram que é bom. E eu imagino que esse produto de vocês, o Nature, ele seja mais caro do que os outros. Exato. E todo mundo tem a visão contrária, né? Fala, não, como assim tá mais caro e não sei o quê. Porque a matéria-prima ela é mais cara, né? Sim, e além de a gente conseguiu, junto com o nosso desenvolvimento lá, fazer um baita de um produto com esse apelo também. Então, sim, o nível do conforto dele ficou excepcional, né? Um produto que traz também uma leveza, assim, traz uma característica que aproxima o consumidor final, né? Isso aí eu acho que que vem mais novidades e mais lançamentos aí nessa pegada. Sim, eu acho que eu ia comentar até. Daí a gente entrou, ele falou que eu não tinha essa visão de que o produto geralmente reciclado tende-se a ter um custo maior, né? Daí a gente foi para a linha ele falou, comentou de reciclagem de garrafa PET, eu lembrei que ele falou que pensa na toda a cadeia da reciclagem por trás, desde catador, que tem que ganhar, que é o principal problema desse elo da reciclagem, aí tu vai vindo para frente, estruturas de reciclagem, trituradores, dentre outras coisas que precisam nessas fábricas, para daí transformar esse produto em praticamente pequenos granulados, né? Sim. E aí para ser transformado. Tirando a parte de que se for garrafas PETs incolores, dá para reciclar. Se for qualquer outro de cores como azul, o azul só pode ser reciclado com azul. Aí tem algumas características assim, eu falei, caraca. É um mundo à parte, né? Uhum. Tem tanta coisa que a gente tem que aprender ainda, né? Que acho que esse mundo não para, né? A gente acaba vivenciando e vindo muitas novidades aí pra gente poder tá evoluindo, né? Sim. Tu falou de e-commerce, vocês têm um e-commerce ativo? Hoje a gente tem o nosso marketplace, né? Então dentro desse nosso marketplace o consumidor final ele vai se cadastra lá e dentro desse cadastro ele acaba mandando para o lojista mais perto da sua cidade, tá? E a gente também tem alguns parceiros do e-commerce falando também, como Madeira, a gente tem o Mobile em São Paulo, temos um outro parceiro lá que é o Guilin, que também em São Paulo acaba tendo um e-commerce muito presente lá na capital. E dentro, né, por exemplo, das nossas empresas aí parceiras, das magazines também, eles têm os seus e-commerce aí que é muito forte e muito divulgado no mercado. Sim. Existe vocês pretendem expandir nessa parte digital ou tem medo de dar conflito de canal?
a gente hoje está bem separado os produtos que podem estar no e-commerce, né? Então tem certos produtos que estão no e-commerce que não vão estar conflitando com produtos de parceiros que vão estar no mercado, uma loja física, por exemplo. Mas a gente está presente hoje, né, dentro de site, dentro de marketplace, mas eu vejo ainda que a gente também tem muito a evoluir ainda. A gente tem que acabar buscando ainda né, algumas tendências aí, mas claro, sempre cuidando com os nossos parceiros, né, os nossos multimarcas, nossas lojas exclusivas, para não acabar conflitando com quem também está trabalhando lá na ponta. Sim, sim. E esses produtos, porque, o que seria uma diferenciação que tu comentou? Tu vende alguns no... Qual seria essa diferença do que vende no ponto de venda? Por um exemplo? Por exemplo, hoje assim, Eduardo, nosso mix hoje, a gente tem dentro do nosso catálogo de produtos, a gente tem 120 produtos. Colchões diferentes. Então, a gente tem produtos das lojas exclusivas, que, por exemplo, esses produtos não vão em e-commerce, então os nossos parceiros de lojas exclusivas acabam não conflitando com os que vão para o e-commerce. A gente tem linha de produtos das nossas linhas multimarcas, a gente tem linha de produtos dos nossos magazines e a gente tem linha de produtos do e-commerce. Então, realmente um mix bem extenso de produtos, com variedades, níveis de conforto e cada um com um apelo diferente para os mais diversos níveis de clientes ou, né, gostos, né? Então a gente acaba realmente são produtos diferenciados, não com outros nomes, outras características, realmente outra. Para realmente ter a preocupação da separação dos exatamente, canais, né? Exatamente. Legal, eu estou no site de vocês, inclusive eu pesquisei vocês, veio os concorrentes aqui. O pessoal hoje vem forte nas pesquisas do Google, né? Não, são distribuidores de vocês. São distribuidores. Você está no site ou... Não, estava no Google? Eu fui no Google. Tá. Daí eu procurei pela Ecoflex aqui, são distribuidores. É legal e é um incentivo também. Não existe agora eu estou olhando os produtos aqui. Não existe uma complexidade muito grande no transporte disso daqui que dificulta a venda pelo e-commerce? Hoje uma das saídas é ter um estoque regulador, né? A gente ter um estoque que a pessoa, por exemplo, dentro de uma madeira comprar e a pessoa poder retirar na empresa lá. Sim. Tá? Mas hoje é um dos grandes desafios, né? Desafios hoje essa questão do transporte, né? Um produto realmente que em pouco tempo, né, dentro de um galpão aí para você encher um galpão com o volume que é o colchão, ele acaba sendo um produto volumoso mesmo, né? Então, Quantos metros quadrados tem lá? Hoje são 30 mil metros quadrados. Ecoflex, então é uma área extensa. Mas justamente por questão de logística, de tamanho de produto, né? Exato. Tem toda a parte, né, da espumação, a parte, né, dos blocos de espuma, depois toda a parte, né, da parte produtiva, a parte de costura, de fechamento, de estoque, até onde vai a parte da expedição, né? Também tem que ter um volume grande de espaço para a gente poder expedir todos esses produtos aí que vão sair todo dia. Legal. Hoje a capacidade da empresa, até para passar um pouco de números, né? A gente tem uma capacidade de 450 colchões dias de espuma e 650 de colchões de mola. Então hoje é o que a gente produz por dia. Então é muito colchão que a gente fabrica e distribui para todo o Brasil, né? E aqueles... E fora também. Eu não sei se vocês estão de olho naqueles colchões, que agora está na moda. Os colchões de caixas, né? E nós fomos convidados por uma empresa de São Bento para ser sócio. Olha aí, ó. Mas a gente não entrou porque é um mercado totalmente diferente do nosso, né? Uma coisa que eu aprendi se o meu mercado é esse aqui, quanto mais eu me distancio do meu mercado, mais chance de dar errado aquele negócio tem. Então a gente já tem um olhar um pouco mais maduro para isso. Mas eles nos chamou para um negócio que eu achei super interessante, cara, uma caixinha desse tamanho assim, ó. E é bom o colchão efetivamente? Não é bom? Incomoda vocês em competitividade de mercado? Eduardo, esse é um assunto que está no nosso radar, né? A gente já teve alguns estudos de uma compra dessa máquina.
Como, né, voltando a falar um pouco dessa nossa confiabilidade do nosso produto, até pelo grau de exigência assim, do que é fazer um produto de alto padrão, um Ecoflex, então a gente ainda está estudando algumas formas daquilo ser dobrado e ser guardado dentro de uma caixa, né? Sim. Então, falando né, se ele vai ser, se dessa forma que guardar numa caixa ele vai durar ou não vai, ainda o mercado ele é um pouco novo em relação a isso aí, sabe? Sim. A gente ouve alguns depoimentos de alguns consumidores finais que daqui a pouco não tão satisfeitos, mas eu não vou cravar que é uma coisa que não funciona ainda, eu acho que ele é um pouco cedo ainda, o mercado é um pouco novo em relação a isso aí. Sim. Agora, o que a gente tem realmente é essa nossa exigência de realmente manter muito o que a gente, né, essa qualidade que a gente plantou há tanto tempo, então realmente um pessoal compra um colchão Ecoflex, fica há muitos anos e vai lá e compra de novo, então, e não se incomoda, né? Então realmente a gente tem que ter esse cuidado numa mudança, partindo para de um colchão desses em caixas, né? Mas está no nosso radar, a gente está acompanhando essas tendências, está vendo. Sim. E eu acho que a gente tem que só ter um pouco mais de tempo, um pouco mais de amadurecimento nesse caso. Porque é um produto que aí entra a questão, eu lembrei dele porque eu pensei na questão logística que eu falei. Sim, exato. Hoje acho que a logística é o ponto mais positivo dele, né? Porque quantos colchões você acaba colocando dentro de um caminhão, né? Sim. Mas a gente realmente está só se colocando muito, pensando um pouco mais a médio prazo ainda, como é que vai estar se colocando há um tempo, né? Para depois a gente também ter alguma devolutiva de algum consumidor, então a gente tem que ter algum cuidado, né? A gente solucionar primeiro uma questão, mas depois lá na frente a gente... Vai ter outro problema para ser... Exato. Eu vejo que é bom, é inovador, mas pode ter um efeito inverso de queimar um pouco a marca e tudo mais, porque, só que o problema é que todo produto novo ele acaba estragando o mercado, né? Porque ele vai lá, dá uma bagunçada no mercado, baixa as vendas do produto principal da Ecoflex, porque querendo ou não, o pessoal olha aquilo e fala, É a lei dos negócios, né? Se vem as novidades, né, as tendências, então a gente tem que estar ligado, realmente tem que estar antenados e a gente sabe que, né, o mercado vem aí para a gente trabalhar e poder estar se reinventando também, né? Sim. Trazer novos produtos, né? A gente tem hoje um setor muito forte no desenvolvimento lá da empresa, que sempre também está vindo com novas tecnologias, novas tendências, que é para a gente tentar ir passando por essas barras aí do mercado, né? Sim, sim. O mercado ali que eu estava dando uma olhada, o mercado de colchões, ele movimentou 17 bilhões em 2023. É muita grana. E hoje eu vejo que vocês têm uma marca muito forte, principalmente aqui no Sul, né? Vocês têm uma marca muito forte. Vocês estão num tamanho de empresa bom para outras empresas de fora maiores vir e comprar. Já chegaram nesse momento de receber propostas de outras empresas de compra? Eduardo, já teve a sondagem, já teve, né, empresas grandes aí, né, até por todo esse trabalho que a Ecoflex vem desenvolvendo, né, como você bem falou, hoje a gente está muito forte aqui no Sul, né, Santa Catarina, onde é a nossa casa, mas Rio Grande do Sul também, Paraná, hoje a gente está bem posicionado em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Mato Grosso, e Goiânia e Brasília. E a gente tem hoje um novo trabalho sendo desenvolvido com um parceiro nosso lá no Nordeste, tá? Lá em João Pessoa, Natal, onde a gente também começou a desenvolver algumas lojas exclusivas lá. E assim, onde a gente está enxergando ainda muito mercado para tá crescendo e tá se desenvolvendo, né? Sim. Hoje também essa sequência da exportação, né? Reforçando os países que a gente atua hoje, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. Até agora, recentemente, a gente participou da maior feira da América Latina, a Móvel Sul,
que é muito focado também Tava muito forte os países de exportação lá onde o mercado, hoje principalmente a Argentina, está vindo muito forte. Chile também entrou em contato com a gente está com uma nova prospecção para lá. Então, com certeza, os nossos concorrentes ficam de olho, nessas novos mercados também. Mas a gente está aí muito confiante, nos próximos anos com esses novos mercados aí que estão se abrindo e novas oportunidades. Sim, a gente vê que a gente fez movimentos de crescimento, a gente fez movimentos de posição de marca, principalmente, foi um dos que a gente focou bastante nesses últimos meses e tem dado certo. Por exemplo, isso que a gente está fazendo agora, para nós faz parte do nosso branding. Certo. E a gente recebeu a proposta de compra. Olha. Justamente porque a gente ganhou uma força muito grande nessa região, e que é muito difícil tu quebrar, muito difícil quebrar isso na região, então é mais fácil ir lá e comprar a empresa e falar, pô, legal, já vamos aproveitar esse mercado que eles estão surfando e esses clientes específicos acabam se tornando parte daquele grupo maior, mas obviamente a gente não vendeu, não entramos nessa, tem muito chão ainda. Tem muito chão pela frente. Além de a produção, tem uma pesquisa que eles trouxeram, a produção de colchões, onde a gente foi andando como uma pesquisa de crescimento. Não é. Não. Eu estava tentando achar algum número que correlacionasse a porcentagem, se existia uma porcentagem de crescimento do e-commerce. Mas eu não achei nada aqui. Tu tem algum número desse? Hoje, até eu estive em São Paulo em novembro e o e-commerce, como São Paulo hoje, o coração do Brasil, dos negócios, a gente acaba ouvindo muito assim que realmente cada vez mais está vindo muito com força, o e-commerce nos colchões não deixa de ser diferente. Então, realmente é uma tendência, acaba que a gente tem alguns projetos aí, até para vincular com nossos parceiros aí, sempre colocando eles juntos, sempre colocando o e-commerce junto com os parceiros, mas onde a gente está vendo esse mercado aumentar cada vez mais. Então, os colchões tá vindo muito forte. Eu tinha visto 17 bi, se a gente tem uma tendência de 10% que seja do consumo migrando para o digital, o colchão deve ser impactado também. Até depois vou dar uma pesquisada para ver se eu acho esse número aí de porcentagem de crescimento. E eu ainda estou curioso com essa ideia de tu sair do mundo do cavalo e ir para uma fábrica de colchão. Tua cabeça deve estar... Porque são mercados totalmente diferentes. Sim. E o mercado, principalmente, que eu acho aqui a gente está falando de um produto industrial, um produto que exige análises de cenários políticos, econômicos, diversas coisas impactam. Acho que os dois têm suas complexidades diferentes, mas justamente são complexidades muito diferentes. Com certeza, Eduardo, é um desafio aí no dia a dia, a gente tem que estar se reinventando sempre, Eu acredito que o principal ponto, assim, para a gente encarar esse desafio com mais naturalidade, mais facilidade, é ter a cabeça aberta, Você entrar no dia a dia, entrar na empresa ali e realmente deixar as coisas fluírem mais natural, assim, Então, reforçando essa questão da humildade, sabendo que a gente tem que ainda aprender muito e se desenvolver, mas eu acredito muito, assim, do que eu venho trabalhando, mesmo no segmento quando eu trabalhava mais fortemente nos cavalos, mas também na base do relacionamento, na base do networking, assim, onde a gente viajar para qualquer canto do Brasil e a gente ter porta aberta para entrar, a gente ter contato, ter abertura de novos clientes, daquele parceiro poder te indicar para outros parceiros. Então, eu acredito que mudando o segmento, mas tendo essa mesma linha de network, de contatos, eu acredito que o comercial é isso, Eu acho que a gente tem que estar se reinventando todo dia, tem que ter cabeça aberta. Sim. E tá buscando conhecimentos. Mas o padrão, eu estava conversando com a Charlotte da Valorin, e eu falei com ela, a gente fala sobre vendas complexas, sobre relacionamento e tudo mais, mas uma coisa que não muda é isso aqui, ó.
Só que a grande questão do relacionamento, do tete a tete e tudo mais, é que tem como ser padronizado. Então a gente tem como deixar intencional esses movimentos de venda e de relação. Porque a gente vê, a gente percebe isso na indústria, que existe muita questão do... As pessoas não conseguem entender o que é se relacionar com sair e jogar papo fora. Certo, isso aí, concordo. E aí a gente fala muito para os times de representantes quando participam de treinamentos, ou tem treinamentos de vendas específicos aqui, que a gente tem que entender as coisas, que a gente está atendendo é intenção, é venda é intenção. Tu tem que ser intencional. Obviamente, tu tá te relacionando, mas segue a estratégia. A estratégia não é chegar aqui e falar assim, compra de mim. Mas existe um caminho que foi pré-definido, que aqui no final é a venda. A gente cria, né, uma empatia, né? A gente acaba nesse relacionamento, nessa relação, a gente acaba sentindo, cada um tem um perfil, tu tem que procurar se encaixar com o perfil daquela pessoa naquele momento, né? Uma pessoa que é um pouco mais extrovertida, uma pessoa que é um pouco mais fechada. Uhum. Então, eu acabei também, ao longo desses anos, né, fazendo eventos, fazendo leilões, acabei me envolvendo com muitos estilos de clientes diferentes, muitas pessoas mais velhas, né, ou que já estava há muito tempo fazendo uma certa atividade, então a gente acaba criando uma certa flexibilidade nesses relacionamentos, né? E eu acredito muito em empatia, né? As pessoas tendo empatia contigo, tu acaba se criando aquela confiança, né? Que acaba se transformando em negócio. Sim, eu acho que mas uma das coisas que tem uma vantagem muito grande é que o mundo agro, o mundo do cavalo, tem uma coisa que ensina essa questão de relacionamento, né? Exato, exatamente. A gente acaba, né, desde novo, né, que eu entrei nesse meio, a gente tem uma cultura, né, muito forte, né, das pessoas se ajudarem também, de ser um mundo muito saudável. Então, eu aprendi muito lá, aprendo ainda, né, tenho muito contato lá. Participei tanto das provas, mas também ao mesmo tempo da associação, né? Participei da diretoria lá e criei muito vínculo, e isso foi, né, uma bagagem importante dentro para mim também ingressar nesse mundo industrial. Sim. Mas a gente acaba assim, essa primeira escola vamos dizer, da minha vida foi importante nesse mundo de relacionamento. Sim, eu acho muito bom. E que pergunta não quer calar, tem cavalo ainda? Sim, hoje a cabanha é muito presente ainda Mas tu tem? Tenho também. Eu tenho também. Tenho, né, na mão de outros profissionais que seguem competindo, a gente tem esse braço ainda que segue investindo. E tá no nosso DNA também, né, da minha família, do meu irmão e do meu pai. Então, a gente segue forte nesse mundo do agro aí, né? Legal. E crioulo? Cavalo crioulo. Que o mundo do crioulo... Esse dia eu estava conversando com o pessoal daqui do campus, o gestor do campus, ele lidava com quarto de milha. Certo. E ele falou como o pessoal do mundo do crioulo é metido, cara. E eu também, preferência por crioulo, né? Mas às vezes a gente vê que o pessoal do mundo crioulo fica bem fechado naquele mundo, né? De fato, eu acredito que tem uma fatia que tenha, vamos dizer, uma questão de um ego, né, mais elevado, vamos falar assim. Então a gente tem que acabar relevando certas coisas, vamos dizer, entra no ouvido, sai do outro. E como a gente, vamos dizer, falando da nossa trajetória, a gente foi muito movido a, assim, as coisas boas desse mundo. Então, sim, concordo, tem realmente uma fatia que tem realmente essa parte um pouco mais, esse ego um pouco mais inflado, mas a gente sempre acabou passando por cima disso e valorizando as partes boas, né, as coisas boas, né? Mas às vezes quem vai entrar novo no meio, nesse segmento, acaba tendo algumas barreiras ali que é um pouco mais difícil. Mas se a pessoa for, né, fica uma dica, se a pessoa for gostar, vai, né, realmente entrar nesse mundo, ela vai passar por isso e vai vivenciar as coisas boas. Sim, sim. E vocês vendem cavalo para... Então, sim, hoje a gente... Olha, fica a dica.
Não digo, fica a dica para quem quiser comprar um cavalo Bela Aliança. Exatamente, hoje a gente tem vamos dizer, a nossa genética formada lá, né, dentro da cabanha e tanto acontece as vendas diretas quanto nossos leilões também. Legal. E pra gente encaminhar para o final, a gente sempre tem 2 perguntas que a gente faz, que elas são... Engraçado, só te cortando um pouco, tá dinâmico aqui, um pouco colchão, um pouco agronegócio, eu não consigo não perguntar, cara. Porque a gente vai fazer o seguinte... Você ficou bem familiarizado quando você entrou nesse mundo do agronegócio também, né? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai gravar outro, só que... Focado na Bela Aliança. Bela Aliança, pode deixar. Muito bom. Vai ter um pouco mais de história daí, mas vamos lá. Legal. E a gente sempre tem uma pergunta... a tua carreira na gestão lá da Bela Aliança, olhando com uma gestão geral, né? Ecoflex, Bela Aliança, que são empresas da família, ela começou em mais ou menos que ano que tu entrou? Eu entrei na Bela Aliança em 2010. Uhum. Em 2010 que eu entrei lá na Bela Aliança, quando eu iniciei na faculdade, né, fiz um curso de administração de empresas, então quando eu ingressei na faculdade eu já estava trabalhando já além de toda a parte de gestão, toda a parte também da produção, eu acabei vivenciando todos os setores lá dentro, uhum. Mas foi no ano 2010, então completou aí seus 14 anos, né, de mundo agro. Legal. Então, se a gente pegasse 14 anos de mundo, 14 anos e 6 meses agora de Ecoflex, e tu voltasse lá para trás, e tu pudesse dar uma dica, se olhasse de frente e pudesse dar uma dica para ti, o que tu falaria há 14 anos atrás? Eduardo, uma dica que eu daria, que eu acredito que é um ponto que eu sempre acabo me apegando muito na minha trajetória, é a vontade de correr atrás, é a vontade de, né, até eu sigo muito que o Paulo Lemann fala num vídeo importante, que é o Bridge, né, que é a vontade de correr atrás, a vontade de fazer acontecer. Isso aí é o que realmente eu me enxergaria atrás e faria tudo de novo, sabe? Então, eu me enxergo e vejo realmente essa trajetória no agro, né, que eu realmente encarei barreiras também, encarei, né, muitos desafios, mas esse bridge, essa vontade de ir atrás dos sonhos, dos desafios, é o que me moveu e o que segue me movendo nesse novo mundo dos colchões. Legal, legal. E se tu pudesse dar uma dica para os executivos que nos ouvem? Certo. E uma dica de coração, uma dica tua. Não é certa, não é errada, é uma dica tua. Qual seria essa dica? A minha dica, Eduardo, seria na humildade, porque eu acredito que as técnicas, né, o conhecimento, a gente corre, né, a gente vai atrás, faz acontecer, conquista muitas coisas na parte financeira, mas eu acredito que para todos que nos ouvem, assim, a gente pode subir de nível, a gente pode alcançar muitas coisas, assim, mas a humildade eu vejo que é uma das principais qualidades, assim, do ser humano, a gente poder conviver com todos os níveis de pessoas, independente do que cada um faz, assim, mas a gente poder tá de igual para igual, assim, a gente nunca perder isso, porque quando a gente perde a humildade, eu acho que a gente perde um pouco o sentido, assim, da vida. Sim, perfeito. Eu acho que nós vamos mudar esse episódio, e o nome dele, Jean, a gente vai deixar registrado, vai ficar assim, ó, do agro ao mundo da indústria de colchões. Muito bom, muito bom. Essa da humildade, foi a primeira pessoa que falou disso. Oh, que legal, bacana. Eu acho muito boa, realmente, porque a gente vem, acho que esse contato realmente com o campo, esse contato que traz muito dessa simplicidade. Sim, acabei, né, sempre convivendo, né, nesse todos esses 14 anos e meio, né, com pessoas muito simples, né, com pessoas que realmente têm uma essência, né, o campo traz muito essa questão da essência da pessoa, então, acho que o tratar bem, né, essas pessoas, você estar bem relacionado, ver essas pessoas felizes aí no dia a dia, né, acabei... tem pessoas também lá dentro da fazenda, né, por exemplo, que estão há 20 anos lá com a gente, mais até, e assim eles
são sempre a mesma pessoa, né? A mesma essência, vivem numa tranquilidade, então isso é uma das coisas que eu quero manter, assim, e levar isso, né, por mais que a gente quer alcançar novos voos, mas eu acho que manter isso aí, eu acho que é essencial. Legal. Thiago, como que é o sobrenome da tua família? Aboschi. Aboschi, vou deixar registrado aqui. Polaco. A gente vai pensar num nome para esse episódio com carinho. Show. Cara, queria agradecer a presença, parabéns aí pela história, parabéns pela humildade. Isso é raríssimo em executivos, né? Geralmente as pessoas vêm com uma posição um pouco mais firme, né? De não me dobro pro mundo, e acho que a gente concorda contigo. E uma fala que eu sempre tenho aqui, eu falo assim, ó, eu não tô pronto para gerenciar a empresa daqui a um ano. Olha aí. E eu falo, o que eu não sei? O que eu não sei que eu não sei? E aí a gente vai atrás desses conhecimentos para que a gente seja um pouquinho melhor também, né? A gente consiga ter essa questão de melhoria contínua e a gente siga aquela frase que está lá atrás de ti, lá, que é nosso lema, que crescimento é desconfortável, né? Bacana. E a gente vou levar para mim também. Legal, eu queria agradecer a presença. Obrigado, Eduardo. Queria te parabenizar pelo teu trabalho, né? Obrigado. A gente está se conhecendo hoje aí, mas a gente já tem ouvido falar muito bem aí de toda a tua equipe, né? Todo o teu trabalho. Então, agradecer mais uma vez essa oportunidade de ter vindo participar aí contigo e toda a tua equipe. E o próximo vai ser sobre a Bela Aliança. Bela Aliança. É um prazer poder trazer algumas histórias, alguns insights lá também do mundo agro também. Legal, muito bom. E assim nós encerramos mais um Apocast. Valeu!